Então, vamos seguir agora a mesa. Serviço social clínico, mercado de trabalho e formação profissional. Para mediar, a diretora Fernanda Canfio da Luz. E para compor a mesa, chamamos Suzana Seade. Desculpa, Suzana, não vi que tu estavas aí. Assistente social, graduada pela PUC, do Rio Grande do Sul, em 1980. Possui especialização em terapia de família pelo Centro de Estudos da Família e do Indivíduo desde 1998. Mestrado em Psicologia Clínica pela PUC, Rio Grande do Sul, 2007. Atualmente é integrante da equipe Contextos, atuando principalmente nas seguintes áreas: terapia de casal e família, terapia de famílias com dependência química, terapia multifamiliar, ensino e pesquisa na prevenção e tratamento da dependência química. Chamamos Sônia Martins Seixas, novamente para compor a mesa. Dispensa apresentações. Chamamos Grace Machado, assistente social, mestre em intervenção social com indivíduos, famílias e grupos, pela Universidade Pública de Navarra, Espanha, onde estudou como bolsista da Fundação Carolina. Concluiu residência multiprofissional em saúde mental em Porto Alegre. É especialista em intervenção social, em saúde mental pela Universidade Rovira e Virgili, da Espanha. Concluiu treinamento em constelações familiares sistêmicas em 2003 pelo IDESV de Minas Gerais. Há 12 anos trabalha na área da saúde, majoritariamente em saúde mental. Atua atualmente no setor público como assistente social e no setor privado como consteladora familiar. A palavra está com a Fernanda. Então, dando continuidade aos trabalhos, né, vou tentar fazer o processo de mediação aqui também, num tema, enfim, que nos movimenta muito, né, nos mobiliza. Então, a gente vai fazer o mesmo processo, agora as falas são um pouco menores, a gente tem 15 minutos para cada fala, e depois a gente vai abrir para o debate também em blocos, né, para a gente poder fazer, então, a resposta. A gente vai começar pela Grace, né? Como a Sônia a gente ouviu lá primeiramente, a gente vai começar pela Grace e depois pela Suzana Seade. E aí, por último, então, a gente vai ouvir a Sônia e a gente abre para o debate. Meninas, faltando 5 minutos, eu aviso, então, vocês. Então, Grace, desde já passo a palavra. Só um pouquinho. Pode ligar, Fernanda? Tá ligando já, tá? Tá ligando. Tá aparecendo aí já. Tá vindo? Tá vindo. Tá ganhando forma. Pronto. O combustível tá terminando, mas tá... Vamos ver se aqui tá. Boa tarde. Então, meu nome é Grace, eu vou apresentar para vocês um trabalho como consteladora familiar sistêmica, do jeito mais breve que eu consegui. Pode passar. Pode passar também. Bueno, então, constelação familiar, eu posso explicar para vocês de duas maneiras, né? Uma delas, que é a maneira como a maioria das pessoas toma contato, é com uma representação, uma técnica de representação dos entes de um grupo ou de uma família que tem o objetivo de trazer à tona dinâmicas inconscientes desse grupo. Alguém aqui conhece, já viu constelação familiar? Sim. Bom, a outra forma que eu posso apresentar para vocês, e é o que eu vou tratar hoje, é como uma abordagem, uma filosofia aplicada, de base sistêmico-fenomenológica, que é, na verdade, a base para essa técnica, né? Ela foi sistematizada por um filósofo alemão que chama Bert Hellinger. O que ela tem, assim, de mais novidade
dentre outras abordagens sistêmicas, é que esse filósofo alemão, o que ele chama a atenção é para uma consciência de clã que nós temos. Então, o que ele observou é que é como se tivesse assim, umas leis que regem os grupos humanos, que são essas aqui: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, dentro da gente, quando a gente está em desordem com uma dessas leis, dessa nossa consciência de clã, isso tem uma consequência. Eu não vou poder explicar tudo isso para vocês hoje, então eu achei melhor ir direto para um caso. E acho que assim eu posso mostrar para vocês um pouquinho da intervenção. Bom, então, esse caso se trata dessa mulher, que é essa bolinha roxinha aqui no genograma. Tá? Ela chega para o atendimento com essas duas queixas. Ela tem dificuldade de se sentir próxima da filha, emocionalmente próxima, e essa filha também, da primeira filha dela. E quando ela lembra do relacionamento anterior, né, que é justamente o pai dessa menina, que é uma pré-adolescente agora, ela fica muito nervosa, ela fica muito mal, então ela vivencia isso, isso é um trauma para ela. É uma coisa que passou há mais de 10 anos, mas ela vive hoje, se ela lembrar, do mesmo jeito como era lá há 10 anos. Vou ler umas partes aqui. Esse casal se separou quando essa menina era muito pequenininha. E tinha uma situação de violência, né? Ele agredia ela fisicamente. E esse casal se separou quando o pai dela viu ela sofrer essa agressão. Então não foi nem ela que conseguiu fazer esse movimento, né? Teve uma intervenção de fora. Qual o primeiro momento da intervenção? O primeiro momento da intervenção é mostrar para ela o que está acontecendo. Porque ela nos diz que não é próxima da filha nem a filha dela. Não sei se vocês enxergam, tem uma bolinha aqui embaixo, partidinha. Nessa abordagem, o que a gente vê é que os filhos sentem muito quando um dos pais rechaça o outro. Ou seja, se a mãe rechaça o pai, ou se o pai rechaça a mãe, para o filho, isso é sentido como metade de mim não é aceita. Então, realmente fica um caminho, né? Tem um risquinho entre elas aqui que está partido. Porque nem ela pode ser tomada pela mãe por completo e nem a mãe consegue tomá-la por completo. Porque nós, todos nós, isso não tem jeito. O único jeito de a gente adentrar a vida é através do nosso pai e da nossa mãe. Então, inconscientemente, tem uma força muito forte que dentro da gente que nos diz assim: eu sou metade de um e metade do outro. Mesmo que a gente não queira e não goste. Então, no primeiro momento, foi mostrar para ela isso que está acontecendo, né? Bom, como é que tu pode tomar a tua filha por inteiro se metade dela tu não pode tomar? E como é que ela vai se conectar contigo se metade dela não é aceita, né? Num segundo momento, foi trazer à tona o amor. Porque sempre que a gente está falando aqui de vínculo, né? Isso aqui está tudo aparecendo. E quem conhece constelação familiar vai ver que a gente fala muito em amor. Que parece uma coisa assim meio poética, bobinha, né? Mas o Bert Hellinger, ele tem esse mérito. Ele trouxe coisas que são muito complexas para as pessoas poderem ouvir de um jeito muito simples, um jeito que absolutamente todo mundo entende, porque todo mundo entende de amor. Então, a minha intervenção com ela foi assim: tu amou muito esse homem, né? E ela reconhece. Então, por trás de toda essa mágoa, tem um grande amor. Que nem ela aceita. Por que ela amava esse homem que batia nela, né? Para ela é muito difícil aceitar essa parte dela, que amou muito esse homem. Então, o terceiro momento da intervenção é compreender, junto com ela, o porquê que ela escolheu esse homem.
Porque até então, né, o discurso dela é assim, ele é mau, eu sou boa. Esse é um discurso de vítima. E a gente não está aqui dizendo que ela não é uma vítima de violência de gênero, tá, gente? Mas essa intervenção de esclarecer para a pessoa o lugar de vítima, ela é muito útil quando a pessoa não se dá conta do que está acontecendo com ela. Só que isso tem que ser uma intervenção temporária. Toda estratégia de intervenção é temporária, não tem fórmula, né? Ela dura um tempo naquele momento que é necessário. Se eu sou vítima e eu sou boa, não tem nada de errado comigo, então não tem que mudar nada. Isso vai propiciar que ela continue com o mesmo problema. Por exemplo, não é incomum com quem trabalha com violência de gênero que as pessoas, às vezes, elas podem terminar uma relação e para uma outra relação encontrar de novo um homem violento. Porque o que aconteceu? Dentro dela não transformou nada. Por isso nós fomos para esse caminho agora. Por que que ela escolheu esse homem? Dá um nervoso mesmo ter tão pouco tempo. Né? Ai, meu Deus. Então a gente foi para a história familiar dela. Como é que era a relação dos teus pais? Então vocês veem aqui, né? Esses risquinhos aqui é uma relação conflituada, tá? Olha como é que é a relação dos pais dela. O pai dela era alcoolista e batia na mãe dela. Até aí, a gente pode só dizer, as coisas se repetem. Mas, na verdade, não é as coisas se repetem porque não todo mundo que passou por isso vai repetir. Não. Ela tinha um julgamento em relação à mãe dela. O julgamento era que ela não compreendia como é que a mãe dela permanecia nessa relação. Ela julgava a mãe. Então, vocês lembram aquelas leis que eu disse para vocês que a gente tem dentro da gente, da nossa consciência de grupo ou de clã? Uma delas é a hierarquia. Hierarquia significa que quem vem antes tem precedência com relação a quem vem depois. Simplesmente quem vem antes é grande em relação a quem é pequeno. Quando um filho, ele veio depois, né? Em relação aos pais, ele é pequeno. Quando um filho tem um julgamento em relação aos seus pais, ele está fazendo o quê? Ele está se elevando em relação aos pais. Ele está dizendo, não, desse jeito não está certo, deveria ter sido de outro jeito, tu tem que fazer de outro jeito. Ele está se elevando em relação aos pais. Então, essa nossa consciência arcaica, que não tolera essa desordem, faz com que a gente mesmo produza uma situação, por exemplo, como aconteceu com ela, numa dinâmica que a gente chama de eu também. Eu também encontro um marido violento. E eu também não consigo sair dessa relação. Isso é um mecanismo autorregulatório para a gente ir para o nosso lugar. Então, quando eu mostrei isso para ela, a intervenção foi assim, bom, então agora tu sabe como é que era para tua mãe, né? Agora tu sabe que não era tão fácil assim, né? Sair dessa relação. Talvez tu deva um pedido de desculpa para ela. Em constelação familiar, a gente trabalha muito com representações, né? E foi isso que a gente fez no consultório, uma representação dela e da mãe dela, e que ela pôde efetivamente dizer isso para a mãe dela. Sinto muito. Eu te julguei, eu não sabia que era assim tão difícil. O que aconteceu, né? Ela pôde ver os próprios emaranhamentos familiares, né? Trazer para a consciência o que estava determinando inconscientemente essa escolha dela. E olha só, né? Agora que ela viu os próprios emaranhamentos familiares, que ela fez escolhas que não sabia nem porquê, mas fez. Como é que ela olha para o pai da filha? Ele é só um monstro violento, horrível?
Ou será que ele também é alguém determinado por vários emaranhamentos sociofamiliares que vêm de muito tempo antes dele? E que ele também agia, também sem saber por quê? Ela tem agora um olhar mais benevolente, ela pode olhar para ele, né? O que antes ela não podia fazer. O que vocês acham? A relação dela com a mãe melhorou? Aliás, com a filha? Porque com a mãe também melhorou. Vocês acham que a relação dela com a filha melhorou? Melhorou. Isso eu posso relatar para vocês, porque depois ela veio me contar que, naturalmente, ela e a filha foram se aproximando. E, casualmente, uns dias depois, a avó paterna, né, a família toda do pai dela era do interior, bem longe, e essa avó paterna veio visitá-las. E ela recebeu a avó paterna em casa. Uma coisa que ela disse que antes do atendimento talvez seria impossível, porque ela ia entrar numa crise, ia ser o caos para ela. Então ela recebeu essa avó paterna de maneira respeitosa pelo sistema familiar do pai da filha. Vocês podem imaginar o que isso significa para a filha? Então, se ela pode olhar para esse parceiro, reconhecendo a participação dela nessa relação, né? De novo, a gente não está dizendo que ela é culpada, né? Cuidado. Reconhecendo a participação dela nessa relação. E reconhecendo que, assim como ela, ele também tem os seus emaranhamentos. Vocês percebem tudo que mudou aqui? Quais são as chances? Porque aqui vocês percebem que é uma repetição, né? Aqui, daqui. A gente nem foi para cima para ver. Mas aqui tem uma repetição. Mesmo distanciamento com a mãe e conflito dos pais. Quais são as chances de essa menina não repetir esse padrão? São muitas, né? Pode passar. Então, eu fiz um conjunto de perguntas, né, de acordo com o nosso tema aqui. A gente está falando aqui de violência de gênero. É um âmbito abordado por assistentes sociais de violência de gênero? Sim, né? Tem um componente transgeracional importante? Tem, né? A transgeracionalidade, o comportamento humano, ele é feito de biologia e também de relações sociais, que se constroem ao longo do tempo. É verdade? A violência de gênero é uma questão coletiva e afeta as pessoas individualmente na sua vivência pessoal. Se eu intervenho individualmente, de forma que a cliente transforme um padrão de comportamento, produzindo mudanças para gerações futuras, eu não estou intervindo na questão macro violência de gênero? Por que então, por exemplo, um médico ele pode fazer práticas terapêuticas como um terapeuta familiar, ele pode fazer essa formação, com o aval do conselho dele, e um assistente social não? E se esse médico, né, se ele não deixa de ser médico, né? E essa terapia, ela não é atribuição privativa do médico. Concorda? Sim. Ele apenas agregou ferramentas. Sim. Por que é possível para a categoria médica e para a categoria dos assistentes sociais não? Então, deixa a pergunta para a gente conversar no debate depois, tá bom? Obrigada, então, Grace, pela tua contribuição. Desde já passo a palavra, então, para a Suzana Seade, 15 minutos. Bom, então quero agradecer mais uma vez o convite e espero conseguir compartilhar, então, algumas reflexões, né? Até para fazer essa apresentação aqui, eu fiz uma conta que me assustou, que eu não tinha parado para fazer fazia um tempo, que no dia 26 de dezembro agora desse ano eu completo 38 anos de formado, né?
Me formei na PUC em 1980. Fiquei desesperada depois da formatura porque eu não conseguia trabalho. Todos os lugares onde eu me candidatava existia uma experiência e apesar de eu ter tido, né, na época uma experiência de 2 anos trabalhando na Vila 1º de Maio aqui em Porto Alegre, o estágio não contava como experiência, né? E aí eu fui, enfim, consegui uma aprovação, enfim, numa seleção de trabalho. Lembro ainda, apesar de fazer tanto tempo, né, isso foi, como eu disse, 6 meses após a minha formatura, que eu fui falar com meu pai, né, chorando, muito desapontada, porque esse lugar para o qual eu tinha sido selecionada para trabalhar era, na verdade, para eu trabalhar como autônoma. Eu não teria direito a férias, nem carteira assinada, nem, enfim, né? E o meu pai, com a sua sabedoria, me disse assim, mas tu não estava reclamando que tu queres trabalhar e que ninguém te dá essa oportunidade porque te exige experiência? Tipo assim, né? Para de chorar e vai lá e vai trabalhar, porque tu tem que ter experiência, enfim. E eu fui. E depois fui efetivada e trabalhei, então, durante 32 anos nessa empresa, certo? E só que eu nunca fiz só isso, né? Trabalhava 8 horas, só os últimos 3 anos que eu peguei das 6 horas, né? Por dia. Enfim, e eu fui, depois de um tempo, fiz 4 anos de formação em terapia familiar sistêmica. Antes disso, eu já comecei a estudar dependência química, porque era uma demanda muito grande no contexto onde eu estava atuando. Depois fiz uma especialização em terapia de família com dependência química, certo? Fazendo um estágio na época na Cruz Vermelha, aqui em Porto Alegre, que existia uma unidade, que hoje não existe mais, que os dependentes passavam o dia inteiro, ali na Independência, naquele casarão, eles passavam o dia inteiro, funcionava como uma comunidade terapêutica, eles só iam para casa dormir. Então, eram os casos mais graves, tá? Na época, eu lembro, assim, uma das primeiras famílias que eu atendi era um casal com um filho, e eles tinham vindo de São Paulo para cá, e ele era já, naquela época, a gente nem falava aqui na cidade, ele já tinha experiência com crack, né? E, enfim, com questões muito graves. Paralelamente, só para fazer um traçado, depois, eu não me lembro bem a data, mas eu fui convidada por um grupo para trabalhar as questões lá na Clínica Pinel, né, onde existe uma unidade de tratamento para dependência química. Os profissionais da equipe percebiam que as famílias internavam os seus familiares lá, por problemas com álcool e outras drogas, e faziam da clínica um depósito, né? Porque não queriam mais saber, só iam levar roupa e tal, e, enfim. E eles estavam sentindo que o tratamento precisava evoluir e que outras questões precisavam ser avaliadas. E foi um trabalho muito grande e que durou... Eu fiquei lá trabalhando 8 anos, né? No meu mestrado eu tinha um banco de 1.000 famílias atendidas durante esse período em terapia multifamiliar e tínhamos então essa questão, né, também de ser um tratamento baseado em um modelo médico, né? Então causa e efeito, enfim, sem considerar o contexto e as questões familiares, tá? Então estou traçando, assim, tentando fazer esse resumo e vou falar um pouco. Eu estava pensando, quando eu estava fazendo essa apresentação, eu pensei muito, bom, como que eu vou falar? E aí eu vi que eu tinha uma aula que, de vez em quando, eu dou essa aula sobre a história da terapia de família, tá? E eu acho que ela se aplica, pode dar mais um clique, por favor, eu acho que ela se aplica muito também a que está acontecendo e a nossa discussão, espero que seja útil. Então, né, o sofrimento é inerente ao ser humano, ninguém escapa dele, né, mesmo em condições sociais mais favoráveis,
certo? Pode pôr a próxima. Bom, a terapia familiar nasceu na década de 50, ela cresceu nos anos 60 e ficou adulta lá pela década de 70. A onda, eu vou levantar um pouquinho, a onda inicial de entusiasmo por tratar a família como uma unidade foi seguida por uma crescente diversificação de escolas, todas competindo pelo monopólio da verdade e pelo mercado de serviços. E eu vou explicar isso melhor, pode ser a próxima. Então, assim, quem realmente começou a terapia familiar? Aqui nós temos alguns nomes, tá? E eu vou só ler rapidamente aqui um trechinho sobre os assistentes sociais aqui na terapia de família, né? Já se falou aqui hoje da Mary Richmond, né? Entre os assistentes sociais da virada do século, esses assistentes sociais, desculpe, da virada do século, estavam bem cientes de algo que a psiquiatria levou mais de 50 anos para descobrir, que as famílias precisam ser consideradas como unidades. Mary Richmond, em 1917, em seu clássico texto Social Diagnosis, prescreveu o tratamento para toda a família e alertou contra isolar os membros da família do seu contexto natural. O conceito de Richmond, de coesão familiar, tinha um tom surpreendentemente moderno, antecipando, como fez, o trabalho posterior sobre a teoria do papel, a dinâmica de grupo e, é claro, a teoria familiar. Segundo ela, o grau de ligação emocional entre os membros da família era crítico para a sua capacidade de sobreviver e prosperar. Então, assim, ela se antecipou, né, e preocupou-se nos anos com os quais a terapia familiar se preocupou nos anos 80, ao ver as famílias como sistemas dentro de outros sistemas. Então, só para citar, entre os profissionais que mais contribuíram, tá? Quando o movimento de terapia familiar foi lançado, os assistentes sociais estavam entre os profissionais que mais contribuíram. Entre os líderes que vieram para a terapia familiar pela formação em trabalho social, a gente tem a Virginia Satir, a Peggy Pack, Lynn Hoffman, Froma Walsh, que está aí maravilhosa com vários livros, recém veio ao Brasil, Insuberg, enfim, Michael White, que infelizmente nos deixou há 2 anos atrás, Beth Carter e Mônica McGoldrick, enfim, tá? Então, só para citar alguns, mas pode passar a próxima, por favor. Então, assim, a terapia familiar, ela foi desenvolvida por um grupo heterogêneo de investigadores, tinham médicos, psiquiatras, psicanalistas, assistentes sociais, antropólogos, psicólogos, enfim, trabalhando em contextos muito diferentes, porque ela começou mais ou menos ao mesmo tempo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, certo? E por razões diferentes, eu quero dizer, em contextos diferentes, em que os profissionais viam que os tratamentos não funcionavam, certo? E até com propósitos diferentes. Próximo. Então, o que aconteceu no início, tá? Existia uma necessidade de se diferenciar do pensamento dominante, que era todo ele psicanalítico, e de se recrutar convertidos, tá? Que as pessoas viessem para essa questão olhando as questões familiares, tá? Então aqui eu nem vou ler, não é o caso, eu só coloquei porque eu acho que, alguém falou isso hoje, né? Eu acho que não é isso ou aquilo, é isso e aquilo, tá? Próxima. Qualquer que seja o recorte para traçar o caminho desses 60 anos de prática, uma condição esteve sempre presente, a diversidade, então, dos profissionais envolvidos, tá? Sempre foi um empreendimento multidisciplinar. Próximo. Pode dar mais um clique, por favor. Então, eu acho que para a gente entender, né, o jeito da pessoa criar o mundo, nós temos que entender o jeito que o mundo criou a pessoa, certo? Próximo. Pode dar mais um clique, vai, eu acho. Aqui também tu citasse, né, uma frase que é do Paul Watzlawick, que agora não consegui dizer o nome dele. Toda a realidade existe a partir do olhar do observador.
né? Então, nós estamos aqui vendo que existem múltiplos olhares. Próxima. Então, aqui quem começou, né, Nova York, Washington, Palo Alto, enfim, vários profissionais, e começou também uma briga pela paternidade da terapia de família, né? Próximo. Então, muitos pioneiros da terapia familiar eram psicanalistas desiludidos, frustrados pelos limites da psicanálise ortodoxa e por seu enfoque no indivíduo, somente no indivíduo, fora do contexto. A ênfase nos fatores intrapsíquicos e históricos, né, suposições pessimistas e patológicas sobre as pessoas, enfim. E aí, o que aconteceu, que eu estou tentando, por causa do tempo, né, virou uma coisa assim, nós versus eles. Então, ficaram os terapeutas familiares e os psicanalistas, tá? E aí ficou assim, nós somos sistêmicos, eles são lineares. Não, nós podemos curar todos os problemas, eles não conseguem curar ninguém. Nós somos a terapia do povo, eles são a terapia dos ricos. Nós somos os bons e eles são os maus, ok? Eu já vi essa história. A próxima. Então, o que aconteceu depois disso, tá? Os modos de pensar desenvolvidos pelos psiquiatras com o intuito de entender a família como um sistema acabarão... Isso aqui, aliás, foi uma citação do Bateson, em 70, ele acertou em cheio, né? Acabarão sendo aplicados para entender o indivíduo como um sistema. Esta será a mudança fundamental dentro do território doméstico da psicologia. Próximo. Então, assim... Hoje, a terapia familiar é uma senhora prática sexagenária, né? Dá para dizer. Então, ela explorou e muitas vezes criativamente mergulhou em teorias da biologia, da física, da antropologia, enfim, a partir de onde, em interlocução com uma multiplicidade de autores, construiu suas metáforas teóricas, tá? E depois dessa polarização, assim, nós somos os bons e os outros não sabem nada, os terapeutas familiares ficaram tão apaixonados pela questão de entender e estudar, né, as relações familiares, e ficou essa polarização, foram surgindo escolas de terapia familiar, né? E aí tem a estratégica, a estrutural, e aí também começou a haver uma fogueira de vaidades, onde cada tribo defendia que a sua escola que era a melhor e que, enfim, certo? O que eu acredito é que mais olhos veem melhor, né? E que assim aconteceu também na terapia familiar, né? Uma flexibilidade, foram feitos ajustes e muitas mudanças, certo? E hoje a gente acredita numa ecologia de modelos, né? E que os profissionais vão fazer a sua prática também de acordo com aquilo que é o jeito de olhar. O que eu posso dizer para vocês é que quando eu fiz a formação existia muito essa questão do nós somos experts, né, em atendimento de famílias, enfim, e as famílias vinham consultar o especialista, né, e hoje existe um outro entendimento, né, pela maioria dos profissionais, que as famílias têm sim as melhores soluções para os seus problemas, então elas vêm procurar um terapeuta muitas vezes porque em uma etapa do ciclo vital, qualquer família pode se atrapalhar e muitas vezes uma crise previsível do ciclo vital coincide com crises imprevisíveis, como desemprego, doenças e etc. E isso pode, sim, trazer, né, muita dificuldade para uma família. Mas que nós estamos numa posição, todos somos humanos, né? Os profissionais, enfim. Eu ainda tenho tempo, terminei, tá? Eu tenho só uma música que eu não sei se tu poderia colocar, é bem rapidinho, Saiba aí o nome. Não sei se tu vai achar aí, Eliane.
Não, tu tem que sair desse arquivo, fechar esse arquivo. E ali é lá, acho que é lá bem no final, que é saiba o nome. Isso. Aí. Porque é uma música do Arnaldo Antunes que eu acho que também ajuda a gente a refletir sobre esse tema. Saiba, todo mundo foi neném, Einstein, Freud, Platão também, Hitler, Bush e Saddam Hussein, quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve infância, Maomé já foi criança, Arquimedes, Buda, Galileu e também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho Beiramar. Saiba, todo mundo vai morrer, presidente, general ou rei, anglo-saxão, muçulmano, todo e qualquer ser humano. Saiba, todo mundo teve pai, quem já foi e quem ainda vai. Lao Tse, Moisés, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike Tyson, Salomé. Saiba, todo mundo teve mãe, índios, africanos e alemães, Nero, Che Guevara, Pinochet e também eu e você. Obrigada. Agradeço então a Suzana e de imediato passo a fala para a Sônia, né? E após então a fala da Sônia, a gente pode já abrir para algumas perguntas ou alguma intervenção, né? A gente está com um horário um pouco adiantado, mas ainda tentando, pensando na perspectiva. É só a tua prática, né? Que tu já trouxe um pouco. Eu preparei um trabalho, não sabia se era continuação, o que era. Não, mas é por falar sobre a tua prática. Tudo bem. Dá para desligar? Dá. Desliguei para mim. Ai, meu tempo. Pronto? Eu quero dizer que é muito interessante que as pessoas percebam que existe uma pluralidade entre os clínicos, entre os assistentes sociais que têm formação terapêutica. Eu estou aqui psicanalista, sentada com a terapeuta de família e com uma consteladora sistêmica. E nós nos entendemos muito bem, porque nós entendemos que nada dá conta de tudo, né? Quantas e quantas pessoas eu já encaminhei para a terapia familiar sistêmica? Consteladora está mais recente, né, Grace? Em Salvador eu não conheço ainda ninguém. Mas a hora que alguém me der um cartão e alguém demandar, eu encaminho, eu faço isso. Bom, falar sobre a psicanálise, né? Psicanálise remete imediatamente a seu criador, Freud. Freud foi um cara conservador? Freud foi um cara moralista?
Foi moralista, Freud, conservador. Freud fez alguma revolução nas nossas cabeças, mesmo que a gente não seja psicanalista, fala uma coisa e fala, poxa, fiz um ato falho agora, né? Da linguagem psicanalítica. Então, tudo bem, começamos com Freud, depois de Freud ser execrado pelos médicos, por ser um cara considerado imoral e etc., principalmente pela descoberta da sexualidade infantil e pela teoria do incesto. Freud foi liquidado por isso, né? Os médicos, todos aqueles médicos de preto, com aquelas cartolas, antigamente eles sempre lutando ali, que nem nós, né? Lutando por um objetivo. Então, depois que a psicanálise começou a dar certo, surgiram os pós-freudianos. Os pós-freudianos vieram feito loucos em cima da psicanálise, instituindo uma série de questões. Tempo de sessão, que os analisandos deviam comparecer quatro vezes por semana, que o tempo tinha que ser um tempo cronológico rígido e etc. Agora eu vou para mim, né? Estão querendo saber da minha experiência. Eu iniciei minha formação psicanalítica em 90. Por que eu fui para a psicanálise? Eu já expliquei na primeira etapa da minha apresentação. Porque eu era membro de uma equipe multidisciplinar, em uma curta internação, e me sentia completamente burra e ignorante nas reuniões clínicas, onde o assistente social só era demandado, só era convidado a fazer trabalhos que dava vontade, desculpa as pessoas mandar as mães deles fazerem, desculpem aqueles terapeutas de família, né? Até revistar a sacola de visitas já foi proposto. Então, a questão nossa, quanto assistente social, não é dizer eu não faço isso, também não faço nada. É dizer eu não faço isso porque o meu tempo é ocupado, quer dizer, sempre vai para o assistente social a questão da família. É o social do paciente. Então, você sendo psicanalista ou não, você atende a família do paciente. Então, ao invés de ficar dando informações ao doutor, a família esteve aqui, ligue para a família, você quer? Eu queria mostrar o seguinte, eu não faço isso porque o meu tempo é ocupado com outras coisas. Responder a uma questão importantíssima nesse momento que eu estou tendo a oportunidade de falar. Nosso trabalho não é elitista. Não é elitista. Nenhum profissional, seja só psiquiatra, que medique. Porque psicólogo, assistente social, qualquer outro que clinique, não vai viver com R$15 de uma consulta. Todos têm um turno, um ganho fixo, seja como professor, seja como técnico de uma unidade de saúde ou de educação, do que for, e um outro turno no seu consultório, que é aquele ganho que nós vamos considerar o seguinte, é um ganho muito instável, porque quando a pessoa fica mal de dinheiro, a primeira coisa que ela faz é cortar a terapia. Uma das primeiras, mesmo negociando os preços. Não é isso? Bom, eu trabalhei no hospital psiquiátrico e depois, quando eu comecei a clinicar, eu fiz a minha parte de supervisão lá mesmo, nesse hospital, que tinha um núcleo de psicanálise. Então, para mim foi ótimo, porque eu comecei estagiando sob supervisão e depois eu já passei a ser terapeuta. Fui psicoterapeuta da equipe do Hospital Mário Leal. Está lá nos registros, inclusive, eu tenho um trabalho indexado que diz o seguinte, é possível haver transferência analítica em uma instituição de saúde mental. Esse trabalho está na revista do Círculo Brasileiro de Psicanálise, não é no da Bahia, não, é da nossa Federada Nacional, que inclusive temos aqui no Rio Grande do Sul. Então, o trabalho consiste basicamente no seguinte, a psicanálise não vai responder perguntas. O nosso trabalho é implicar sempre a pessoa no seu discurso. Não é responder a demanda da pessoa. Grace falou uma coisa muito interessante, que é a questão da mulher que apanha, que não gosta de apanhar, reclama que fica sempre com homens que batem. Para a gente, na psicanálise, isso se chama gozo.
A pessoa tem consciência da dor, mas não tem consciência daquela atração. Não digo que seja gostosa nem maravilhosa, mas do que atrai para esse campo, né? Então, trabalhamos basicamente com o discurso do sujeito. Existem vários autores da psicanálise, começando por Freud, né? Lacan, que é uma febre, pelo menos na Bahia é uma febre, a psicanálise lacaniana. Ele fez uma releitura interessante de Freud. Ele introduziu o estruturalismo e a linguística na psicanálise. Isso tirou do biologismo e ampliou a visão de mundo através do paradigma real, simbólico e imaginário. O resto tem muita matemática, né? Com o segundo Lacan, o terceiro Lacan. Mas a psicanálise, na verdade, é uma visão de mundo. E a gente lida com a subjetividade do sujeito. É aquilo que a gente diz, quando eu estou, nós analistas e nós terapeutas não saímos por aí trabalhando aleatoriamente, pegando pelo braço, não interpretando os outros, só no set analítico, né? Então, quando uma pessoa deixa de me dizer alguma coisa, que a gente pega é bem consciente, bem inconsciente mesmo, né? Na escuta flutuante, a gente pega isso. Como ela está me dizendo isso? O que é que ela está deixando de dizer? Então é isso que fica, que a gente vai, que em algum outro momento ela retorna. Então é assim, eu exerci durante muito tempo a psicanálise no hospital público, trabalhando com pobre que não tinha nem o que comer, com pessoas que não tinham nem o que comer. Trabalhei com esse povo, está no artigo, que é o relato da minha experiência, um artigo indexado na Psi, eu não lembro o nome, Psi-Cielo, não é Cielo? Cielo. Está exatamente lá. E achei assim, que a psicanálise deu uma guinada na minha vida, não ando doutrinando ninguém analiticamente. Quando as pessoas me procuram para saber da experiência da psicanálise, eu digo que tem várias linhas, psicodrama, terapia familiar sistêmica, a bioenergética, agora mais próxima a constelação familiar, e que cada abordagem serve para uma situação. Eu diria que a psicanálise serve para muita coisa, para mim particularmente foi a escolhida, serviu. Mas não acontece o mesmo para as outras pessoas, porque Freud apontou para a falta. O ser humano é faltante, há uma castração. Então seria uma contradição a psicanálise ser hegemônica, integral, dar conta de tudo. A perfeição está lá em cima, é só isso. Obrigada, Sônia. Eu acho importante a gente, antes de entrar para as perguntas, e já na mediação e já na reunião dos elementos que a gente viu aqui, que nada se descola daquilo que a gente faz lá no CRAS, lá no CREAS, né, na saúde mental, no espaço da saúde, ou da assistência, ou da habitação, né? Eu já permeei por todos esses espaços. E é óbvio que a gente vai fazer toda uma análise crítica do contexto social, que o sujeito ele não é só, ele é nas relações, mas como a gente agregar outras ferramentas importantes nos ajudaria a poder pensar para além, né, das questões só do contexto, porque o contexto produz, mas não é só o contexto que resolve, a gente não consegue muitas vezes intervir no contexto, porque a gente está trabalhando com a família, então a gente intervém com a família. E o clínico, ele não vem para a gente resolver o problema do indivíduo ou da família, como foi dito aqui, é para a gente ter essa ferramenta para compreender este sujeito para além do seu contexto social. Porque apesar da gente dizer que a gente é preparado com diversas disciplinas para ler esse contexto e para entender que o sujeito é produzido e não só produto de si, mas produto de uma relação, talvez se a gente também pudesse entender muito mais o subjetivo desse sujeito, a gente conseguisse agregar outros elementos para trabalhar com ele nesses espaços. Né? No Centro de Referência de Violência contra a Mulher, lá no CREAS, quando a gente está falando de pessoas com violação de direito. Então, assim, nos processos de mediação de conflito,
né? Quando a gente trabalha lá a justiça restaurativa e tantos outros espaços, e aí concordo aqui com as palestrantes que a gente não precisa dizer é A ou é B. A gente pode dizer que a gente é A com elementos do B e um com o outro. A nossa discussão aqui é por que a gente exclui um processo. E aí a Thaisa disse, porque isso não está na formação. Mas por que não está na formação, então? Essa é a nossa discussão, né? Se não está na formação para que a gente não tenha que fazer um extra para poder ser isso, por que isso não está na formação? É elemento a mais, não é a menos. É elemento de compreender o sujeito para a gente poder intervir não só no contexto, porque aí eu penso, quando eu estou lá no CRAS, que eu trabalho com a família, com fortalecimento de vínculo, né, com o PAIF, que muitas vezes compreender o contexto e muitas vezes não poder atuar no contexto e poder atuar a partir do sujeito, me faltam elementos de como eu atuo a partir do sujeito, para que ele seja emancipador do seu contexto, para que ele seja sujeito sócio-histórico da sua história. Eu preciso olhar para ele, não é para resolver os problemas do indivíduo ou da família, mas que para compreendendo isso, eu consigo intervir, porque a gente trabalha muito esse espaço na falta, né? E não na potencialidade do sujeito, que muitas vezes a gente não consegue ver a potencialidade desse sujeito. E talvez se a gente pudesse trabalhar com o sujeito, compreendendo esse sujeito, o nosso sócio-educativo seria mais potencializado e mobilizador. Não é? Então, por que não agregar na formação esses elementos? E essa já é uma questão que eu trago, porque a gente não está falando de ser esse ou esse. A gente está falando de agregar esse nesse. Simples assim. Não está na formação? Bom, vamos pensar como isso poderia estar na formação. Né? Isso não é limitador, isso amplia o nosso olhar para ser mais efetivo em muitas coisas, que muitas vezes não é só do contexto contexto social, que muitas vezes a gente não pode mexer. Né? E eu fico pensando naquelas colegas que às vezes estão recebendo o pessoal lá no CRAS, com o auxílio alimentação da cesta básica, que às vezes só consegue oferecer isso, e se pudesse pensar em processos para além desse sujeito, com esse sujeito, poderia fazer muitas outras transformações, que inclusive não o limitaria, né, ao sistema de garantia de direitos, porque também tem a ver com o contexto, mas também tem a ver com o sujeito. Então, desde já, eu abro para perguntas, lembrando que nós temos 1 minuto de intervenção, e eu tenho que ser chata, porque a gente também está com um horário bastante adiantado. Então a gente pode ver quem vai se inscrever, né? Aí um bloco de 3 a 5 intervenções, de 1 minuto, e aí depois também o fechamento aqui do pessoal. Quem gostaria? Maria Inês. Maria Inês, 1 minuto então, a partir de já. De já? De já. Não, eu acho que é assim fazendo... Quer o microfone? Estou me segurando aqui desde o início. Mas eu acho que uma coisa importante a ser colocada em 1992, mais ou menos, quando começou a terapia de família, eu trabalhava no Hospital da Rede Pública e nós implantamos o trabalho de terapia de família no contexto, enfim, de população de baixa renda. Eu e uma outra colega, nós nos reportamos ao CRES e colocamos o porquê daquela abordagem, a fundamentação teórica, enfim, foram vários encontros com o CRES, no qual o CRES nos habilitou e nos deu um documento dizendo que validava a atuação do assistente social como terapeuta de família. Então, assim como a gente veio vendo a história, enfim, vários pontos que foram colocados aqui, e também do colega que foi colocado que a primeira formação eu fiz em 80 em orientação familiar, depois veio um colega que foi psiquiatra, que ficou nos Estados Unidos e disse, olha, por que lá o assistente social trabalha diretamente com família, por que tu não faz essa formação? E aí eu fui crescendo, fiz essa formação, fiz outra, implantei, vi assim, o quanto que isso funcionava dentro do contexto, e hoje viu assim uma outra história, de repente... Não pode mais, e isso a gente discutiu muito, até porque eu tinha esse papel, acho que fui uma das poucas pessoas que acabei pegando esse documento. Então tem uma questão histórica em tudo isso, né? Tem uma questão, como foi colocada hoje, de posicionamento, acho que até político. Então, assim, aquela época foi validado, agora não, agora volta atrás. Então, eu acho que hoje foi uma discussão bem assim, ficou num determinado momento aqui de eu falo, estou falando e outro não. Acho que não, né? Eu acho que quem se propôs a vir aqui hoje realmente foi nesse sentido de poder entender
essa complexidade enfim, dessa pessoa que a gente está atendendo. Bom, eu posso olhar para cá, isso me convém, isso não está contra, né? A época que eu fiz a formação em serviço social tinha um componente, né? Fechando, tinha esse componente psicossocial, mas eu acompanhei, eu tive mais de acho que 70 estagiárias, eu coordenei um serviço que eu tive muitas pessoas que fizeram a formação, então assim, não foi uma coisa que eu parei no tempo, né? Então é só uma indagação, acho que complementando as colegas que trouxeram aqui, a Suzana, que eu conheço há tanto tempo, a Grace com a constelação, enfim, as seixas. E eu acho que a gente tem que sair daqui com essas interrogações, né? Não é isso nem aquilo, não sei, ou isso ou aquilo, né? Por que um tempo atrás eu fui validada, agora eu não sou? Rasgo aquele papel e jogo no lixo? Jogo aquele curso de serviço social que eu fiz e jogo no lixo? Era isso aí. Joga o juramento no lixo? Próximo, alguém? Eu quero. Pode ser, de repente falar alto, o pessoal entende. Você quer falar alto? Não precisa, eu falo bem alto. Às vezes as pessoas acham que eu sou uma picada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a essa mesa maravilhosa. Meu nome é Marli Silveira, sou assistente social, formada pela Unicinos, onde tive o prazer de ter aula com a Miriam Thaís Dias, na época Freitas, né? Com Leia Boss, conhecendo Jane, conhecendo uma série de pessoas da minha formação acadêmica. Agradeço a todas elas, todas as contribuições que elas me deram. Agradeço toda a formação que eu fui ter depois em mestrado, quando eu decidi fazer a formação em terapia de família e casal no Domus, a formação em terapia do luto pelo CEF e pelo 4 Estações, e onde eu consegui ser a profissional um pouquinho completa para dar um pouquinho de conta do pouquinho das demandas sociais ou das questões sociais que nos chegam no dia a dia. Eu hoje me senti agraciada, eu até disse para o Edson ali, vocês me desculpem o termo chulo, mas eu estou saindo deste encontro com orgasmos múltiplos e eu vou dizer com essa mesa orgasmos triplos, tá? Porque foram primores. Suzana, muito obrigada. Sônia, Grace, Marinhas. E hoje também eu quero dizer ao Agnaldo que foi pela primeira vez, o ano passado nós convidamos o Cres para vir e se posicionar. 2016. 2016, desculpa, eu esqueci de 2018. Começa a passar rápido. Mas a gente convidou o Cres, infelizmente o Cres não veio. Eu já sofri uma tentativa de punição pela minha prática, como me apresentando não como terapeuta de família, mas eu me apresentava como especialista em terapia de família. E sofri uma punição, foi aonde eu soube que existia a resolução do meu CRES, me proibindo usar do embasamento teórico e de me apresentar como especialista para fazer a minha intervenção com uma família, preparando a organização dela para a perda daquela pessoa que era o sustento daquela família. E esta família, que tinha 3 filhos menores e os pais, os 2 vítimos de AIDS, de soro positivo, indo morrer e não tendo mais ninguém por eles e não querendo ser institucionalizados separados, e cada um com idades para serem colocados em instituições de acolhimento totalmente separados e desvinculados, e com uma outra possibilidade de ir para uma adoção totalmente separados. Foi graças a este contexto que eu estava trabalhando essas famílias e tentando garantir a unicidade desses irmãos, porque no meio de tantas perdas de pai, de mãe, de casa, de tudo, o que acontecia? Eles estavam sofrendo mais uma iminente perda da identidade familiar. Então,
Quando esta minha colega psicóloga foi fazer a denúncia da minha atuação junto ao meu conselho, eu fui lá e perguntei para o conselho, vem cá, que resolução, porque, me desculpe o outro termo, um chulo, me caiu os culhão, que eu não tinha. Porque é só isso que eu tenho como explicação, qualquer coisa mais próxima do meu sentimento de abandono. Então, e eu cheguei lá no CRES e a única coisa que eu ouvi como resposta na época foi de que o CRES é um órgão fiscalizador e não defensor do assistente social. Que era para mim procurar os meus direitos e que aquela resolução era uma resolução do conjunto CFES3 e que eu me virasse. E, infelizmente, as pessoas que estavam me dizendo isso eram minhas amigas, né? Das minhas relações íntimas e próximas. Eu não pude ficar brava com elas porque elas estavam, me desculpe, Aguinaldo, sendo atachadas pelo conjunto. Então, hoje, eu quero te agradecer, coração e mente, por você estar aqui, nos dando a chance e a esperança de um dia ampliar o debate, poder ser ouvidos no grande debate e ser respeitados também na nossa posição. Porque a sociedade, ela só existe, e principalmente uma sociedade saudável, se a gente tiver uma família saudável e um indivíduo saudável. Do contrário, não vamos. Pessoal, assim, a gente precisa partir para os encaminhamentos, então eu vou pedir que as intervenções ou sejam de questão, ou seja de encaminhamentos. E assim, eu vou pedir encarecidamente, né, que a gente tenha 1 minuto, senão assim, eu vou passar a fala para outra pessoa. Edson. Uma pergunta, ela é para as 3 colegas da mesa. A pergunta é, faça tudo que foi discutido hoje, faça a experiência de vocês. Qual é a proposta que nós podemos, em linhas gerais, fazer aqui para o público geral? O que a gente pode fazer? E uma outra pergunta, seria mais para a Grace. Grace, a resposta em relação àquela pergunta maravilhosa que você fez, né? Eu queria que você respondesse na tua perspectiva. E eu já vou dar na minha. Não, só será possível o dia que nós mudarmos o paradigma atual, que é um paradigma de militância, que tem principalmente a questão do chamado intelectual orgânico, para destruir o Estado por dentro. A gente só vai poder abrir para o diálogo e ter pluralidade e democracia se nós nos tocarmos que nós somos profissionais. E a última pergunta é, como que fica no conceito de constelação sistêmica o não respeitar e referenciar os nossos ancestrais, no caso os pioneiros? Quais as consequências que nós podemos ver para os dias de hoje ao desprezar, como tem sido desprezado, as nossas pioneiras? Dos, hein? Mais alguém? Muito bom. Não? Eu posso responder uma linha só para ela? Então, assim, eu acho que já na resposta e nos encaminhamentos, que aí eu vou pedir para a Eliane, se puder também estar anotando aí os encaminhamentos, né? Então, eu vou pedir intervenção de 3 minutos de cada uma, que já responda as questões colocadas e que já, se quiserem, fazer propostas de encaminhamentos, né? Em relação também ao encontro de hoje, que serve para a gente debater, mas para a gente pensar além do dia de hoje. Ele saiu. O Aguinaldo, acho que... Não, o Edson saiu. Bom, então, tá gravado, né? Tá gravado. Tá, ela vai falar Mas tem as outras abordagens que foram feitas, podem Sim, começar sim. pelas anteriores. Quem fez a abordagem? Bom, acho que a última pergunta, que eu fiz uma lista de perguntas, né? Acho que o Edson estava se referindo a por que, por exemplo, a categoria médica, né, pode desenvolver terapia familiar com aval do seu conselho, mesmo não sendo privativo do médico, né? Mas quando eles fazem uma outra formação, eles podem agregar isso. E por que o assistente social não? A minha resposta é não sei. Porque os argumentos que eu ouvi aqui hoje, eles não me convenceram. Eu não consigo entender por que não. Bom, com relação ao respeito aos pioneiros, né, que como eu estava falando para vocês na constelação familiar, a gente vê que os grupos humanos, eles funcionam a partir de algumas ordens, né? Uma delas é a hierarquia. Então, quando nós não respeitamos quem vem antes,
Uma coisa é a gente discordar, outra coisa é desrespeitar. Nós só estamos aqui hoje porque um dia teve uma mulher que chama Mary Richman, que sistematizou um conhecimento e foi só a partir dela que teve essa profissão. Eu não sei vocês, mas na época que eu fiz a minha formação, eu formei em 2004, a minha cadeira de Fundamentos 1, ela era basicamente, isso é para vocês verem o que não é para fazer. Isso aqui, vocês vão ler, que é os pioneiros do serviço social. E isso é o que vocês não podem fazer. Onde é que está o respeito? É isso aí. Bom, a consequência do desrespeito a quem veio antes e fez uma construção para que nós pudéssemos estar aqui, a consequência é o fracasso. E é o que eu tenho visto. Da maneira como a nossa profissão está se constituindo, com o tamanho do desrespeito a quem construiu ela vai fracassar. Eu já estou vendo isso, eu não sei se vocês conseguem ver também. Sim, sim. As raízes, né? Algo desenraizado. Um minuto. Tá. A outra questão dele era para a gente já propor, né, o que a gente propõe assim como resposta, solução. Acho que a gente não vai, claro, ninguém tem a pretensão de construir uma solução aqui hoje. E eu acho que todo mundo teve pouco tempo para falar. Todo mundo teve essa sensação. Quem estava aí, quem estava aqui, todo mundo queria falar mais. Um dos encaminhamentos eu acho que é poder falar mais. A gente procurou dar espaço para o maior número possível de pessoas, mesmo que o tempo fosse curto, né? Até, acho que se a gente soubesse antes da vinda do conselho, que a gente convidou vocês, mas só soube essa semana que vocês viriam. A gente teria certamente se organizado de uma maneira melhor, a gente podia até, se fosse tempos antes, começar mais cedo, né? Abrir mais cedo o seminário. Mas a ideia foi essa mesmo, vamos trazer bastante gente, nem que o tempo seja curto. É para isso aqui ser uma provocação para a gente seguir. Então, acho que um encaminhamento já é a gente pensar no próximo momento mais longo, né, que envolva também mais as universidades, porque hoje a gente estava aqui com professores universitários, né? O nosso seminário está crescendo, né? O primeiro foi assim, ó, com quem faz, o segundo já conseguiu trazer a academia, conseguiu trazer o conselho, ele está crescendo. E isso mostra também que não dá para ignorar essa parte dos profissionais, tem muita gente, né? E acho que quando a gente for ter um espaço maior de discussão, que é o que eu acho que a gente tem que encaminhar agora, a gente tem que separar um pouquinho, porque eu acho que teve uma coisa que se misturou aqui. Uma coisa é a questão das ferramentas de intervenção a partir da subjetividade que estão excluídas da graduação. Outra coisa é a prática clínica vetada aos assistentes sociais, ou seja, eu posso, é assim segundo a resolução, né? Eu posso ser consteladora familiar, mas Deus o livre botar meu cartão que eu sou assistente social também, né? É isso que a resolução está limitando. Então, são duas discussões, né? E eu acho que isso mostra, inclusive, o quanto a gente está distanciado também do conselho. O conselho também não sabe do que a gente está falando, porque a Thaisa disse aqui que não tem nada contra a clínica, mas que é impossível alguém ser da graduação de serviço social e poder fazer um trabalho clínico. E eu concordo, né? Eu tenho um trabalho clínico a partir das formações que eu fiz depois. Eu acho que isso aí ninguém está discordando, né? Sim, mas que a tua base é o serviço social. Exato. Eu sou uma melhor consteladora familiar, inclusive porque eu sou assistente social. Exato. Eu só acho que apesar de ter, né, aqui momentos mais tensos, assim, e mais acalorados, né, eu acho que é um debate muito importante. Eu acredito que é isso e aquilo, porque acho que acredito nisso como uma filosofia de vida, né? Eu acho que mais olhos realmente enxergam melhor. Acho que
Isso tem sim reduzido o campo de trabalho para o assistente social e acho que isso ninguém ganha, né? A categoria obviamente só perde com isso. Então eu quero dar os parabéns assim ao SACES por promover esse. Mais uma vez, eu estive no outro, que eu também achava que era no ano passado, mas não foi, presente, e acho que é uma questão muito relevante e que mais espaços, né, como este, enfim, mais oportunidades como essa para a gente discutir. Teria muitas coisas para falar, o tempo é muito curto. Tá? Muito obrigada. Quer fazer algum encaminhamento? Alguém quer fazer algum encaminhamento? Desculpa, eu tive que dar uma saidinha, eu não vi a resposta das demais colegas, mas uma das questões que a gente ouviu muito aqui foi o seguinte: hoje a legislação é essa, tem que seguir essa. Gente, não estamos falando de livro sagrado, não é Bíblia nem é o Corão. Então, código de ética, lei de diretrizes básicas, tudo pode e deve ser mudado. Por quê? Inclusive, é a lei dinâmica da dialética. A história é dinâmica, ela muda. Agora, se eu fico brigando, não largando o osso, e ainda criando problemas e barreiras, então eu deixei de ser dialético e coitado do Marx se tivesse vivo. Estava rolando tudo. Porque aí eu estou sendo o pior dos extremos do conservadorismo. E diga-se de passagem, quem lê um pouquinho do conservadorismo vai perceber que o conservadorismo tem um lema que é a possibilidade de estar errado. O que eu não vejo na dialética marxista no serviço social. Tem muito erro que foi cometido, precisamos olhar para esses erros, admiti-los, corrigi-los e caminhá-los. A minha proposição aqui é que o sindicato, principalmente, tenha um papel ali extremamente importante, porque é uma esfera e com uma natureza jurídica diferenciada, e que pode, primeiro, exigir que o Cefes e o CRES cumpram de fato o papel deles, porque eles não estão cumprindo. Eu tenho aqui um documento do CPU que mostra que existe uma lei, na verdade 2 leis, que regulamentam a nível institucional o que os conselhos federais e regionais têm que fazer. Uma dessas especificidades é que o governo, o Estado, delega para esses conselhos o papel que o Estado tem de fiscalizar os profissionais. Portanto, estamos no Estado de Direito, e o Estado de Direito não tem que tomar posicionamento, nem político, nem religioso, nem ideológico. Ele tem que garantir exatamente aquilo que de fato tem que ser feito, que é profissão. Quer fazer militância, quer defender, você faça isso nas esferas adequadas. Sindicato e tal. Acabou. Então, uma vez é esse. A outra proposição é exatamente nós solicitarmos que a ABEPS, Cefes, CRES e as universidades mudem essa regulamentação urgente e criem espaços para que, em vez de proibir, possam realmente ser qualificados. Assim como é na questão da EAD, assim como é na questão de consultoria, assessoria e outras possibilidades que já estão surgindo aí. Né? Por exemplo, laudo social para a área jurídica, para processos trabalhistas. Então, ao invés de a gente ficar aí querendo resolver o problema do mundo, nós temos que começar a pensar um pouco endógeno mesmo. Tem que pensar profissionalmente. E deixa a militância para os espaços devidos. Eu acho que uma coisa que poderia ser encaminhada, pelo que eu vi aqui, que eu acho que ninguém discorda, é realmente como a Thaís, né? Ela falou, olha, eu não sou contra quem é assistente social e faz psicanálise. E eu, como professora de vários centros de terapia de família, com essa resolução, vetaram muita entrada de assistente social nessa especialização. Nem estou entrando no mérito. Então já é uma coisa que se perde, não pode nem entrar para fazer, né? Quanto mais atuar. Então eu acho que, não sei de que forma que essa resolução vai ter que ser mudada, no sentido de que se abra essa possibilidade, porque vários centros hoje em Porto Alegre não permitem que assistente social façam essa formação. Exato. Já teve perdas. Já teve perdas sem entrar. Sim, é porque os espaços vazios tendem a ser ocupados, né? E aí existe, por um lado, que eu ia falar exatamente isso. É permitido
ao assistente social fazer a formação em terapia familiar e de casal, em todos os lugares, inclusive aqui em Porto Alegre. Aí o que aconteceu? Começaram alguns centros, não permitir, porque a maioria, inclusive, começou na sua direção e os primeiros professores foram para a Argentina fazer formação, foram assistentes sociais que formaram esses centros de formação aqui também em Porto Alegre. E a outra coisa, assim, o mundo muda, né, a todo momento, assim como antes não era permitido a gente fazer um mestrado ou doutorado, a não ser que fosse na sua formação. Eu tenho mestrado em psicologia clínica, eu fiz proficiência, prova, consegui me classificar e ganhar bolsa, sendo assistente social, fui fazer um mestrado em psicologia clínica. Assim como tem filósofo clínico hoje, assim como tem biólogo que faz doutorado, enfim, né? Então, eu acho que, Agnaldo, tu tens um papel muito importante nessa questão, assim, o conselho, né, para que a gente possa refletir mais sobre essas questões. Eu queria deixar um último recado, que é o seguinte: nosso propósito aqui não é doutrinar as pessoas para serem terapeutas, e não é o nosso propósito transformar o serviço social brasileiro em serviço social clínico. Entendemos que existem talentos, inclinações pessoais, e a pessoa deve ser livre para exercer sua profissão pautada numa vertente para a qual tenha talento e habilidade. É clínico quem tem esse desejo, até porque é uma formação rigorosa, árdua, financeiramente é muito cara, estudo teórico dando supervisão. Então, clínico, seja lá em que área for, é para quem tem esse desejo. Então, que esses conselhos permitam que as pessoas realizem os seus desejos de trabalhar com pessoas, com a subjetividade, porque uma pessoa influencia um grupo, e um grupo influencia uma comunidade. Assim como os assistentes sociais que trabalham no judiciário e que principalmente aqui na nossa região, né, fizeram um trabalho maravilhoso de mediação familiar, mediação de conflitos, né? Então, isso é outro espaço que é fundamental. Eu queria pedir do conselho uma proposta de encaminhamento, porque nós todos somos assistentes sociais, conselho, né? E eu queria pedir uma proposta de encaminhamento do conselho para isso. Mas eu peço pedir um minuto de fala. Ah, bom, então depois um minuto de fala. Quem sabe... Ah, ok. Na realidade, eu queria principalmente ter a sensação de ver essa mesa, a Sônia me vendo aqui, eu falando e ela me olhando. Tô brincando. Mas é muito legal. Parabéns para vocês, parabéns pelos acessos, pelo espaço. Eu queria só falar uma experiência que é com a minha esposa, que ela é assistente social, e eu acho que tantas coisas importantes que eu escutei aqui, eu fiz uma reflexão que é em relação ao perfil desse profissional, porque a gente tem ali no conselho uma assistente social que ela não entendeu da forma como foi colocada aqui muitas experiências, porque na vivência dela, pelo que eu entendi, ela não enxergou dessa forma. Mas eu acho que a questão do perfil do trabalhador, o perfil do assistente social, é importante nesse sentido, porque em 2016 eu vim e foi muito bom, apesar de não trabalhar ainda como assistente social, sou formado desde 2014, e a minha esposa já trabalhava no albergue Dias da Cruz nessa época, e ela já fazia muito esse trabalho de terapia, sem saber. E eu descobri também que ela fazia esse trabalho no dia que eu vim aqui assistir em 2016. Hoje, infelizmente, ela não pôde estar presente. E então, quantos assistentes sociais já fazem esse trabalho de terapia sem saber que fazem?
dão esse serviço de assistência sem saber que estão fazendo, e quando, assim como eu perguntei para ela, tu sabia que tu faz um trabalho de terapia? Ela disse, não, a nossa profissão nem pode, tu tá maluco? Eu, calma, pode sim, hoje eu fui lá no encontro do Sacer e descobri que sim, não, bata lá no Cefes, tem não posso. Aí agora ela descobriu que pode. O que aconteceu? Ontem mesmo ela chegou em casa com mais uma carta, eu fico emocionado, desculpa, mas com mais uma carta de um usuário. Infelizmente eu não trouxe, esqueci, mas se vocês lessem, vocês iam ver o seguinte, não teve nem essa parte que foi falado direto pelo pessoal do CRES aqui, que a gente tem que... tudo do livro da Yamamoto ali, que eu li 4 anos atrás, aquilo ali é a nossa base, mas depois disso muita coisa muda. Não tem, ela fez os encaminhamentos básicos, mas na carta dele, quando ele conseguiu o emprego, quando saiu do albergue, conseguiu ir para uma moradia alugada por ele, e o agradecimento dele a ela, não teve nada direcionado ao que foi falado pelo CRES aqui. Tudo relacionado ao que ela diz, né? A minha esposa fala, eu só dei conselhos. Então, graças aos conselhos desta assistente social, que hoje em dia as pessoas em situação de rua é uma principal demanda, né? E o Dias da Cruz é um lugar hoje que está sendo tão acessado. Tem filas para entrar, e o serviço social, através dessa abordagem que vocês fazem, está tendo sucesso lá. Obrigada. Então, antes de passar para o CRES, né, eu acho que é importante pontuar o seguinte. Como a Grace disse, assim, somos todos assistentes sociais, e hoje a gente tem um CRES que tem um slogan que é bem importante, interessante, o CRES somos todos nós, né? E não somos então, pois é. Qual é o nosso agora? Classe trabalhadora. Classe trabalhadora. Bom, mas eu me sinto, na fala do Aguinaldo, quando eu disse, a gente fala que o CRES é algo externo a nós, eu me sinto o SASERS, como me sinto outros sindicatos, como eu me sinto o CRES. Né? E o que a gente está dizendo aqui, eu acho que bem na fala da Grace, é isso. Né? Bom, nós somos classe trabalhadora falando de espaços de trabalho e de intervenção no espaço de trabalho, porque o conselho, os conselhos dados, eles são, neste caso aqui, qualificados, né? A gente não está falando de senso comum, como eu sei que o Pércio não está falando, mas se o CRES é um espaço de pluralidade de discussão, porque o que a Thaisa trouxe, né? Onde é que a gente produz conhecimento sobre a profissão? É na academia, é com as pesquisas, é com os números, mas se a terapia familiar, se a clínica ou a prática clínica não chega nesses espaços, nunca por esses espaços vai ser mudado. Por que eu estou dizendo isso? A Aguinaldo disse que eu estive num encontro que foi muito bom para conhecer o espaço, o CRES de dentro, né? Mas que se eu tivesse em algum momento, sendo bem realista, Aguinaldo que já trabalhou comigo, se eu tivesse nesse espaço falando alguma coisa sobre a possibilidade de discutir uma clínica, não por ti, mas provavelmente por um grande coletivo, eu seria rechaçada, né? Se eu fosse lá numa reunião do CRES, numa assembleia que eu já fui, porque o CRES é nosso também. Se eu fosse numa reunião hoje do CRES, porque a Thaís ia dizer, vai lá e participe e fale. Se hoje eu fosse numa reunião do CRES, por exemplo, falar de sindicato de categoria ou de sindicato, ou fosse falar sobre alguma coisa clínica, isso não ia ser permitido, porque não está no projeto ético-político, porque não está na formação, porque está externo a nós. Então, esses espaços que produzem conhecimento sobre o serviço social não vão produzir nada do clínico. Então, o meu encaminhamento, dando o conselho aqui, e nós estando abertos, porque eu sei que é uma pressão em cima do presidente do CRES, no sentido de que o conjunto Cefes-CRES e o Cefes, ele tem uma caminhada de produção que vai de encontro a isso, e aí como é que tu, Aguinaldo, presidente do CRES, está permitindo isso no Rio Grande do Sul, essa discussão dentro do CRES, né? Mas é a forma que, inclusive, o CRES Paraná está permitindo uma abertura de discussão com o sindicato de categoria, no sentido de dizer assim, a categoria, ela quer a gente junto, a categoria, que é a clínica, a gente não pode achar que essa parte da categoria está externa a nós, enquanto conselho regional.
Se nós somos o CRES, mesmo que não, e somos classe trabalhadora, estamos falando de espaço de trabalho também, de mercado e de atuação, a gente precisa abrir algum espaço de discussão permanente sobre isso. Onde a gente possa, porque assim, se for só os espaços que o CRES permite hoje, as assembleias, bom, então a gente vai se organizar enquanto grupo para ir nesses espaços. Mas será que vai ter abertura? A gente está pedindo uma abertura de diálogo nesse sentido de construir novas possibilidades. Porque o movimento de reconceituação foi importante para a gente avançar em algumas coisas. A gente continuasse no processo como estava antes, a gente não avançava. Talvez a gente chegou num limite, e eu acho que é um limite quando a gente está lá na ponta e a gente não consegue, por todas as bases que a gente tem de formação, dar alguns respaldos ou algumas respostas. E que são importantes para esse contexto dinâmico e complexo, né? Então, é neste sentido que eu acho que sim, uma abertura de uma roda de conversa, de um espaço que eu sei que o CRES já teve, desse debate dentro do CRES, que a gente possa começar a se formar, né? E aí eu acho que deixo encaminhamento para, assim, né, passo a fala, a batata quente, sei lá o que tu entenda, né, Aguinaldo? Que a gente vai ter diferenças múltiplas, mas que a gente possa em algum momento compor, para não dizer assim, não, você está dentro, você está fora. É como a gente tem tentado encontrar saídas para o EAD. Não dá para dizer para o aluno, você está dentro ou você está fora, né? Porque todos nós aqui somos profissionais registrados com as nossas anuidades, acredito que espero que pagas adimplentes para ter um conselho forte, mas esse conselho precisa olhar para nós e dizer, ok, vamos abrir essa brecha e quem sabe a gente vai aí fazendo... Tu quer um microfone ou vai na voz tua mesmo? Não, vou tirar o microfone. Porque tem uma voz assim... Eu acho que hoje a gente inaugurou aqui um momento histórico, né? A nossa relação entre entidades que precisa fazer esse registro, né? Eu acho que a gente nunca avança e nunca supera ao negar as divergências ou negar as contradições. Então, acho que isso é uma premissa que a gente tem que ter, né? Para poder estabelecer um diálogo, primeiro fazer esse reconhecimento e aí a gente consegue pensar, acho que, estratégias. Quando a Thaisa falou aqui de alguns espaços, né, acho que ela citou alguns apenas. A gente tem o GT Saúde, a gente tem um núcleo de residências, a gente tem uma comissão de formação e trabalho profissional. E todos esses espaços são abertos ao público, todos estão lá divulgados na página do CRES e todos eles estão abertos à nossa participação. Então, quando eu falo do encontro do conjunto CEFES-CRES, ele é um espaço permeado de muita tensão. Alguém falou que hoje aqui a gente teve momentos tensos. Perto do que é o encontro nacional, esse momento foi muito tranquilo. Né? E o Fernando pode confirmar o que eu estou dizendo aqui, porque lá nós também temos muitas diferenças, temos interesses distintos, mas quando a gente sai com qualquer posicionamento, a gente sai com um posicionamento que foi construído coletivamente por uma maioria. Tanto que é no voto que se delibera lá no encontro nacional. E que, inclusive, este ano estaremos sediando aqui em Porto Alegre depois de mais de 20 anos. Então, acho que sim, quando a gente precisa disputar, a gente precisa ocupar e a gente precisa se colocar, né? Não é fugindo do debate que a gente vai superar, que a gente vai, né? Mas é realmente debatendo e trazendo à tona. Então, acho que isso tem que ficar aqui e os nossos espaços, assim, eles estão abertos a essa participação, sempre estiveram, né? E vão continuar. Quero dizer para o professor Edson que, sim, os conselhos cumprem um papel muito antipático. O que a Marli trazia antes, acho que agora ela já saiu. Os conselhos têm um papel delegado pelo Estado, que é um papel de polícia, né? Um papel de fiscalização. Nós agregamos, o conjunto CEFES-CRES tem um diferencial comparado a todos os demais conselhos e ordens de profissões regulamentadas, que é, primeiro, na sua política de fiscalização, contemplar uma dimensão pedagógica, o que nos leva a criar espaços como EGAs, como os seminários, como os encontros, como as ações de educação permanente junto com os NUCRES, que são formas de investir em educação permanente, né? E investir na dimensão pedagógica da fiscalização para que
né, podemos prevenir situações de infrações éticas. Né? E infrações éticas a gente entende como violações de direitos, e toda vez que um direito é violado, e assistentes sociais violam também direitos, embora sejamos defensores de direitos. Então, é nessa perspectiva que o conjunto Cefes-CRES atua, né? E para além disso, ao nos reconhecermos como defensores intransigentes de direitos humanos, que está lá expresso num dos princípios do nosso código, sim, nós nos ocupamos também com uma pauta política, porque nós não vamos fazer isso somente nós, categoria, mas nós vamos fazer isso articulado com os movimentos sociais, nós vamos fazer isso, não é o conjunto Cefes-CRES, porque tanto que se for uma luta da categoria, nós estamos fadados ao fracasso. Agora, é uma luta que sim, a gente tem e deve fazer. E os espaços do conjunto Cefes-CRES não pode ser espaço burocratizado, cartorial ou simplesmente policialesco. A gente defende sim que possamos incluir também essa dimensão política, essa dimensão, né, de incidência política para fazer uma diferença e incidir na sociedade. Então, acho que registrar assim, né, a nossa gratidão por esse momento aí de convívio, de trocas, de reflexões. Não é realmente, né, um debate que a gente faça no âmbito do CRES do Rio Grande do Sul. Nós somos um conjunto. Dentro desse conjunto temos nossas diferenças, temos nossas proximidades. E toda e qualquer alteração de regulamentação, ela sempre passa e é precedida de um amplo debate, como foi o caso desta resolução, que durou mais de 20 anos, né, sendo discutida para se chegar até a emissão dela. Então, acho que é isso, assim, para a gente não sair daqui com ranço, porque ninguém é proibido de exercer uma prática terapêutica. O que a resolução veda é se utilizar do título de assistente social terapêutica. Né? Então, só para a gente, né, não sair com esse ranço. Assim. Obrigada. Eu só queria contar. Eu queria rapidamente sobre isso dizer uma coisa. Eu estou atendendo alguém. Eu sou assistente social. Sabe, aí essa pessoa, ela precisa pregar um prego. É isso que ela precisa. Ela precisa de várias coisas, mas o que ela mais precisa é pregar o prego. Eu tenho um martelo, mas o martelo não é uma ferramenta do serviço social. Ele não me foi dado na graduação. Aí eu fico olhando. Eu tenho meu martelo aqui, a pessoa precisa pregar aquele prego. Mas não posso te emprestar meu martelo. Não posso dar meu martelo porque o martelo não é do serviço social. O martelo é da constelação familiar. Sinto muito, vai ficar sem martelo. É isso que a resolução está dizendo. Faz sentido isso. É só agregar ferramentas. Então, quando eu pedi o encaminhamento do conselho, eu esperava que fosse ter um espaço para... Porque é para rever isso. Né? Porque claro que a gente sabe que o CRES não vai resolver isso, mas poderia começar a discussão. A gente tem que começar de algum lugar, né? Se isso é possível para outras categorias profissionais, por que para a nossa não é? Ninguém quer que todo mundo seja constelador, nem psicanalista, nem coisa nenhuma. Nem todo mundo tem essa... Então, eu acho que o encaminhamento possível, né, é a gente fazer novamente, mas um espaço maior. Aí eu convido as universidades, né, a UBRA, aqui na pessoa da Michele, o professor Edson, né, a Unioeste, certo? Para fazer um debate mais amplo, para que isso cresça mais até o ponto em que os conselhos precisem rever. Só uma informação aqui que eu acabei esquecendo, e é da minha área, eu acho que tenho a obrigação de compartilhar. Foi falado muito aqui sobre pesquisa e conhecimento do serviço social. Né? Em 2017, 2 pesquisadores de São Paulo têm um artigo publicado na revista Serviço Social e Sociedade de 1917, né, ano passado. Agora não tenho de cor o nome dos pesquisadores, pesquisa depois eu passo direitinho a fonte. Eles fizeram uma pesquisa de bibliografia sistematizada, então, portanto, eles trabalham com uma base de dados muito grande da produção de conhecimento do serviço social no Brasil.
entre vários resultados, um deles é extremamente marcante e preocupante. O que o serviço social no Brasil tem produzido? E aqui vamos lembrar, não podemos, independente de classe teórica, de política, a nossa profissão está dentro da classificação das ciências sociais aplicadas. Então, no produzir conhecimento tem a ver uma relação praxeológica, ou seja, é conhecer para intervir na realidade. Não é conhecer para ficar elucubrando sobre a realidade. Isso sociólogos fazem, antropólogos fazem. E aí, essa pesquisa mostra que a produção do serviço social, hoje, ela está somente reproduzindo narrativas. Não tem conhecimento nenhum. 2013, um artigo da professora Elizabeth Mota diz que a maior contribuição do serviço social, em termos científicos, é aprofundar a perspectiva crítica marxista. E aí nós vamos verificar o seguinte, eu tenho acompanhado no campo do empreendedorismo social, no campo das constelações sistêmicas, no campo dos círculos restaurativos, no campo de negócios sociais inclusivos, mais recentemente mesmo no campo da responsabilidade social, nós estamos vendo outras categorias, outros profissionais dando respostas. E necessariamente sem se vender a alma para o diabo, no caso do capitalismo, mas estão dando respostas inovadoras, criativas, e aí nós. Então a gente precisa perceber isso, né? E uma segunda informação que eu acho que é extremamente importante, eu acho assim, muito salutar tudo que foi falado aqui, mas a gente não pode aceitar essa coisa da tolerância. É o que o Maturana coloca. É a aceitação do outro como um legítimo outro. Não estamos aqui pedindo, por favor, misericórdia. É um grupo de profissionais que estão exigindo que realmente seja revisto isso. Não estamos pedindo, por favor, olha, não, uma colher de chá. É para rever. Isso significa, não interessa se não é a maioria. Quando Hitler foi ao poder, a maioria era a maioria. Aí eu pergunto, uma minoria não pode ser atendida? Não podemos chegar? E aí eu quero refrisar, não. Uma proposta concreta, espero que não tem que chegar a esse ponto. Mas o sindicato, dentro do papel jurídico, e os assistentes sociais, podemos entrar juridicamente na justiça e derrubamos isso aqui. Eu espero que não precise chegar a esse ponto. Porque chegar a esse ponto significa que a gente não consegue dialogar e não conseguimos ter o devido respeito. O respeito, que não é caridade, não é benesse, é atenção devida. Então, eu também me decepcionei com a resposta do colega. Eu achei que era uma coisa mais incisiva. Né? Acho que lá no Paraná a gente chama de baga ensaboada. Escapou e não deu uma resposta efetiva. Leva isso para o teu conselho. No conselho lá do Paraná eu tenho cobrado do sindicato uma postura concreta, porque chega de falácia, chega de papinho, chega de conversinha mole. Precisamos dar atenção, sim, àquilo que tem de demanda, e o serviço social não é religião, não é religião fundamentalista. É profissão, e se não for profissão, gente, nós vamos daqui a pouco ficar falando sozinho, resistência e luta, porque quem é que vai contratar a gente? E fica aí, então, essa proposição. Excelência não exclui justiça social. Perfeito. Eu vi isso em um... Então, vamos encaminhar para o final, agradecendo a Fernanda pela mediação, a Suzana, a Sônia e a Grace. Eu convido a Eliane para subir aqui para a gente entregar o certificado e um memozinho. E já agradeço que eu, Fátima, para vocês que ficaram aí, né? Junto com a gente, assim. Bom, eu, para finalizar então esse seminário, queria agradecer mais uma vez a presença de todos e todas, né? Agradecer as pessoas que colaboraram com o debate, Grace, Sônia, Suzana, Edson, Thaís, que não está presente, o professor Narno, que teve que sair, né? Foi uma tarde assim, riquíssima, uma tarde produtiva. E como a gente esperava, não encerra aqui essa iniciativa do sindicato. Nós cobraríamos, sim, do Conselho uma nova postura.
Vamos tentar manter esse diálogo franco, né? O sindicato se propõe a isso. E queria informar também que outros sindicatos, como o da Bahia, que já fez o primeiro, já manifestou interesse em fazer o segundo seminário lá no estado da Bahia, e a nova presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais do Paraná, também, já dialogando com o professor Edson, demonstra interesse da gente também fazer esse debate naquele estado. Então, eu acho que isso começa a tomar um vulto um pouco maior, não é? Onde a base vai levar ao conjunto Cefes-Cres essa voz, né? Essa necessidade que tantos profissionais desejam manifestar, né? Então, eu agradeço e encerro aqui. Eu queria convidar, então, o Aguinaldo, em nome da Thaís, que não se faz presente, a Michele para vir até o palco, fazer um registro desse momento, entregar um pequeno mimo e um certificado de participação de vocês. Agradecendo a mediação da Michele também, né? Que esteve aqui na linha de frente. Eu queria fazer um registro fotográfico, se não se importa. Edson, suba por favor. Só para Thaís, aí Gente, para bater a foto, então, vem aqui para frente. Na frente da mesa, né? Na frente da mesa, assim, ó. Muito obrigada. Não atrás da mesa. Ai, linda, obrigada. Na frente da mesa, eu acho. Seria Suzana, Michele. Aqui na frente da mesa, eu acho, né? Mais para lá um pouquinho, eu acho. Se alinha mais, por favor. Aí, acho que assim tá bom, legal. Lindo! Certificado, Suzana. Todos olhando para frente. Aí, A melhor é pegar o certificado. Parece que eu vou pegar para ela sair com o certificado. Eu tenho uma aqui sobrando. Ali, ó, já tem um sobrando, André. Aí, vamos registrar isso. Que bonito esse momento. Lindo! Agora para frente, mais uma vez para frente, por favor. Olhando para frente. Sim. Olha lá. Sim. Aqui.